A Bahia ficou... O Nordeste ficou marcado por ter elegido o PT. Então muita gente ficou brava e tal. Minha mãe é baiana, né? E o pessoal, a gente brinca até com ela e tal. Mas muita gente ficou bravo, né? Porque, pô, o Nordeste elegeu o PT e tal, e não sei o quê. E é normal, né? É uma região pobre. E o próprio Lula falou que o cara que estuda um pouco mais ou ganha um pouco mais de dinheiro já não vota mais no PT. Então ele precisa ter o povo pobre. O Lula... Eu sempre falo essa frase. Essa frase é minha já há séculos que eu falo em redes sociais, né? Qualquer partido que ganhe eleição com o voto do pobre não vai acabar com a pobreza nunca, porque ele acaba com o seu eleitorado. Ele vai aumentar a pobreza, que é isso que o PT sempre fez, tá? Ele sempre fez isso, aumentou a pobreza, né? Então vamos lá. Tem um caso icônico, esse é muito icônico pra mim porque eu fui lá ver. O Brasil no século XX, meados do século XX, ele foi o segundo maior importador de cacau do mundo. Uma das principais cidades, passei por lá, era a cidade de Itabuna. Lá no... o que a gente chama de sul da Bahia. Era tanto cacau, Itabuna, Porto Seguro. Eu estive lá em Porto Seguro, ver as plantações de cacau. Fui lá ver, isso na década de 90, tá? Fui em 1994 pra lá. Eu gostei muito de Porto Seguro. É um lugar bem bacana, o povo bem receptivo e tal, né? Aí, beleza, né? Vamos pra história toda. Eu fui lá em 94 justamente pra ver, eu queria... Entre outras coisas, obviamente, fui passear também. Mas eu lembro que em 93 saiu uma novela da Globo, que era a novela Renascer. O que essa novela apresentava sobre o cacau? Basicamente apresentava isso. Que a produção de cacau era feita por algumas pessoas muito ricas. Então você tinha algumas pessoas muito ricas e o resto do povo pobre. Era isso que a novela mostrava. E mostrava que tinha um problema no cacau, que era uma doença chamada vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa nada mais é do que um fungo, que acaba realmente com a plantação de cacau, deixa improdutivo. Seca o negócio, deixa improdutivo, né? Então era isso que você aprendia. E é curioso como a Globo parece que tá sempre metida em alguma falcatrua. Você vê que aquela novela tinha uma mensagem pra passar. Qual? Ela tinha uma mensagem. Sempre tem, Eram né? essas duas mensagens. Era que eram poucos grandes produtores que produziam cacau. Então eram poucas pessoas ricas e o resto todo mundo pobre. Explorados. Era isso que mostrava e mostrava o problema da vassoura de bruxa. Então era isso que ele ensinava pro povo. As duas essa mensagens. novela. Legal. Só que não era assim, tá? Itabuna chegou a ser conhecida... Itabuna gerou tanto dinheiro e a maioria dos produtores, se eu não me engano 70% era de pequenos e médios produtores, gente que tinha de 1 a 100 hectares, tá? 1 hectare acho que é 100 por 100 metros, se eu não me engano. Então o cara que tem 100 hectares, que é os maiores, vamos dizer assim, os que não eram os gigantes, pequenos, claro, né? Ele tinha 1 quilômetro quadrado, que não é tá longe de ser um grande latifúndio, 1 quilômetro por 1 quilômetro, né? Esse era o maior que tinha lá, que se tinha. Então você tinha a maioria, pequenos e médios produtores. Isso gerou tanto dinheiro para a Bahia, que Itabuna era conhecida como Eldorado. Eldorado, para quem conhece a história, era a cidade mística, né? Essa cidade toda feita de ouro, tal, em algum lugar da América do Sul, ou da América Central, ninguém sabe onde. Pois é. Então Itabuna ficou conhecida como Eldorado, de tanto que o pessoal tava ganhando dinheiro ali, né? Tanto que você indo em direção ao litoral, a partir de Itabuna, você indo para direção ao litoral, você tem Ilhéus. Ilhéus é uma cidade que tinha o porto, que tem o porto de Ilhéus. E o cacau já saía ali direto, tá? Pra Europa, pra outros países. Só pra constar, tá? Eldorado, não era chamado Eldorado, também, claro, por causa do dinheiro e tal, mas porque, dependendo do estágio do cacau, ele é dourado. Ele às vezes tá verde, pode estar mais amarronzado, mas ele assim, ele é um fruto dourado, muito bonito, né? Você abre ele tudo lá, não sei o quê. Como falei, eu estive lá. Em Porto Seguro, era Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, os lugares que produzia pra caramba, tudo ali, região do sul da Bahia. Beleza, o que aconteceu? A vassoura de bruxa, que simplesmente na Globo é um problema que sempre existiu, não é um problema que sempre existiu. Ela não existia. O cacau, ele tem muito no Amazonas, tá? No Amazonas, e a vassoura de bruxa também é de lá. A vassoura de bruxa nunca existiu na Bahia, tá? E da Bahia pro Amazonas é uma distanciazinha. Tanto que a famosa Transamazônica ia sair do Nordeste, daquela região ali, e ia subir pro Amazonas. Era você ligar essas duas regiões, que eram meio isoladas e distantes, tá? Então não existia vassoura de bruxa na Bahia.
Não existia. Ela existia no Amazonas. Aí você fala, mas tudo bem. Aí ela foi se propagando e chegou... porque ela pode... Chegou na Bahia. Crescendo realmente Isso. a área. Mas aí quando eu pegar o mapa da doença, ela tem que estar no Amazonas, tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que ter todo um caminho dessa doença até a Bahia. Tem um rastro Tem um dela, rastro de da onde ela doença, veio. porque ela foi passada como de um lugar para outro? Via o ar, via pássaros, como que ela chegou de um lugar para outro? Quando você pegava o mapa, você tinha a vassoura de bruxa, que era o fungo que acabava com a plantação de cacau. Você tinha ela no Amazonas, aí você tinha ela em Itabuna, em Ilhéus e Porto Seguro. E nada no meio. Aí você fala, caramba, alguma coisa tá errada. Quando você olhava os focos, fala, como é que ele pulou do Amazonas e chegou em Itabuna? Não é que ele chegou na Bahia, ele chegou em Itabuna. Aí ele chegou em Ilhéus. Como que isso aconteceu? E